amados, está chegando o tio Jefferson hoje com uma aula sobre força centrípeta, galera. Essa aqui vai ser a primeira delas, tá? Vai ter outras aulas sobre força centrípeta aqui no canal também, tá? Então vamos acompanhar, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho, tá? Deixa de compartilhar as aulas do professor. Então, galera, toda vez que eu tenho um movimento circular, você verifica o seguinte, que a velocidade ela muda de direção e sentido a todo instante. E toda vez que eu tenho uma variação na minha velocidade, vai surgir uma aceleração. No caso do movimento circular, isso não vai ser muito simples, né? Vai ser o quê? Uma aceleração centrípeta, ou seja, que ela é sempre apontada para o centro. Então, todo e qualquer movimento circular tem uma aceleração centrípeta. No caso, a aceleração centrípeta ela vai ter essa cara aqui, galera. Velocidade ao quadrado dividido pelo quê? Pelo raio. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então todo e qualquer movimento circular vai ter esse tipo de aceleração. Pode ter também a aceleração angular, só que isso aí vai ficar para outro momento, galera. Hoje a gente vai trabalhar com essa equação. Toda vez que a gente aplica a segunda lei de Newton, né, as leis de Newton ao movimento circular, vai surgir o que a gente chama de força centrípeta. Então veja bem, isso não é uma nova força. Na verdade é uma resultante que será apontada para o centro. Por isso que é chamada de força centrípeta. O movimento aí do satélite ao redor da Terra, né, é um exemplo de força centrípeta. Na verdade, o satélite só fica em movimento circular porque a força gravitacional corrige o trajeto dele. Então a força gravitacional faz o papel da minha força centrípeta. Hoje a gente vai ver dois casos, que é o caso do fio. Então toda vez que você pega um objeto e gira preso a um fio, eu também vou ter uma força centrípeta. Então todo e qualquer movimento circular tem força centrípeta. Exemplo aí, ele coloca o dengue, né, que é esse brinquedinho aí, onde as pessoas subiam no balanço e ele começava a girar, né? Então ele fazia a mesma função do fio aí de novo. Então vai servir também. O outro caso mais interessante é o caso do globo da morte, né? Onde as pessoas entram com uma moto lá e começam a girar. Só que tem momentos que ele passa no ponto mais alto, no ponto mais baixo ou até mesmo na lateral. Então esses aí serão os casos que a gente vai analisar hoje, né? As situações. Ponto mais alto, ponto mais baixo, tá? E a menor velocidade que ele pode ter dentro do globo da morte, tá? Então, galera, vamos para a prática aí. Vamos lá para o nosso quadro. Então, espera aí. Então, galera, na prática, como é que vai funcionar a força centrípeta? Então, assim, ó, toda vez que eu tiver um movimento circular, eu já sei que vai ter uma força apontada para onde? Para o centro, né? Que a gente vai chamar também essa força de força centrípeta, ou melhor, vou ter uma aceleração centrípeta, uma aceleração que aponta para onde? Para o centro. Então, como ela aponta para o centro, tudo que está apontado para o centro, galera, vai ser o quê? Positivo. Lembrando que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então a gente vai ver duas aplicações agora, né? A primeira aplicação dela é a do movimento circular preso ao fio. Então no caso, ele tem o quê? Ele tem uma pedra aqui e ele está girando essa pedra com um barbante, fio, corda, qualquer coisa do tipo. E ele falava o seguinte aqui, olha, tem um avião de brinquedo que é posto para girar num plano horizontal, preso a um fio. Então ele tem um avião e ele está girando esse avião preso a um fio. Sabendo que o fio tem 1 metro de comprimento e que a força de tração horizontal é de 32 newtons e que a massa desse avião é de 2 kg, qual é a máxima velocidade que esse avião pode ter sem que eu tenha um rompimento do fio? Então vamos lá, galera. Olha, primeiro caso é esse aqui. Eu tenho um fio preso, esse fio eu vou ter um objeto. Como ele está executando um movimento circular, eu já sei que aqui a aceleração vai ser comum, galera? Não, vai ser uma aceleração o quê? Centrípeta, tá? Então aqui, ó, vamos pensar o seguinte, o que é que segura esse objeto nesse movimento circular? Não vai ser o fio? E qual é a força que a gente tem em fio, galera? Toda vez que eu tenho um fio, eu tenho uma força que a gente chama de quê? Tração, lembra disso aí? Então a força que está segurando o objeto nesse caso é o que? A tração. Só que vamos lá, gente. Todo movimento circular eu sei que eu tenho uma aceleração centrípeta. Só que se eu tenho uma aceleração centrípeta, eu sei que eu vou ter uma força centrípeta. Mas da onde é que ela aparece? Aplicando a segunda lei de Newton. Lembra da segunda lei de Newton, galera? Então vou te lembrar agora, olha. Francisquinha, meu amor, né? Olha, então Francisquinha, meu amor, será a segunda lei de Newton. Lembra que esse FR é força o quê? Resultante.
massa e a minha aceleração. Então, todo e qualquer movimento circular, a única diferença é que a minha aceleração não é comum. É uma aceleração que? Centrípeta. Então, onde tiver o A, eu vou substituir por quem? V ao quadrado sobre o raio. Então, em todos os casos que a gente vai fazer, onde tiver aceleração, eu vou colocar V ao quadrado sobre o raio. Então, vamos lá, galera. Quem é a força que eu tenho nesse esquema aqui? A única força que segura o objeto é quem? Tração. Então, tração é igual a massa, que eu não sei qual é, e a minha aceleração. Mas a minha aceleração é comum, galera? Não. Como o movimento é circular, aceleração centrípeta. Então, quem é que eu boto? V ao quadrado sobre o raio. Então, toda vez que eu tiver esse caso do fio, um objeto preso a um fio, cabo, corda, qualquer caso desse tipo aqui, ó, onde eu tenho um objeto girando e eu tenho um fio segurando ele, eu posso aplicar essa ideia aqui. Então, a nossa primeira aplicação é essa aqui. Voltando no problema, vamos resolver. Ele fala no problema o seguinte, que a força máxima que esse fio suporta, qual é a força do fio? Tração, é quanto? 32 newtons. Então, onde está o T, eu posso colocar o 32. A massa desse cara, ele falou que é de quanto? 2 kg. Então, a massa desse aviãozinho aí, ó, 2 kg. A velocidade máxima que ele pode ter, então não sei a velocidade, vou repetir. E o raio, galera? O raio, ele mandou dizer o quê? Que o raio, no caso, vai ser o próprio comprimento do quê? Do fio, concorda, galera? Então, quando isso aqui girar, o tamanho do fio vai ser o próprio raio dessa circunferência aí. Então, o tamanho do fio era de quanto? 1 metro. Então, o raio vai ser quanto? 1 metro. Beleza, galera, olha. 2 dividido para 1, 2. Esse 2 não está multiplicando? Vem para cá como? Dividindo. Então, a velocidade ao quadrado é 32 dividido por 2. 32 dividido por 2, isso aí é fácil, né, galera? O que é isso? 16. Se está ao quadrado, como é que eu tiro esse quadrado aí? Lembrou? Como é que ele vai para lá? Raiz quadrada. E raiz quadrada de 16 vai ser quanto? 4 metros por segundo. Então aqui, ó, fizemos o caso. Que caso foi esse? O caso do fio, que é o primeiro caso que eu te mostrei ainda há pouco, tá? Então todo caso do fio vai ser desse jeitinho aqui, ó. A força que segura é a tração. Aplica segundo a lei de Newton. Aonde eu tiver aceleração, eu boto o quê? Aceleração centrípeta, tá? Então, veja bem, esse é o primeiro caso, aprende bem. Se não entendeu, volta o vídeo. Então, galera, agora a gente vai fazer um segundo caso aí, que é um caso mais elaborado, né? Que é o caso do Globo da Morte, como você viu lá, um negócio bem intrigante, né? Os caras entram com a moto lá e aceleram o giro lá em várias posições. Então, quando for o Globo da Morte, a gente vai se preocupar com esses dois casos aqui, galera. Olha, quando o cara passa na parte de baixo e quando o cara passa na parte de cima. Vamos pensar um pouco aí, olha. Quando eu estou embaixo, quais são as forças que atuam sobre mim? Lembra aí, para baixo sempre vai ter uma força te puxando, que vai ser a força peso. E para cima, como eu estou passando com a moto em cima de uma superfície, essa superfície ela vai reagir com uma força para onde? Para cima. E a força da superfície é a famosa o quê? Normal. Então, galera, o primeiro caso é isso aqui, né? Eu tenho um globo, o cara está passando aqui embaixo. Para baixo, força peso. Para cima, força normal. Só que lembra que o tio falou o seguinte, que tudo que está apontado para o centro agora vai ser o quê? Positivo, já que é um movimento circular, a aceleração é o quê? Centrípeta, V ao quadrado sobre o raio. Então veja bem, eu tenho duas forças. Qual dessas aqui é a positiva? É a normal ou é o peso? Se você respondeu aí normal, você acertou. Por quê? A normal está apontada para onde? Para o centro. O que é que eu vou fazer agora? Aplicar a segunda lei de Newton. Olha, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Veja bem, quantas forças eu tenho aqui? Duas forças. Qual delas é positiva? Normal. Então, normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Só que é uma aceleração comum, galera? Não. Movimento circular tem uma aceleração o quê? Centrípeta. Então, onde está o ar, eu vou colocar o quê? V ao quadrado sobre quem? Sobre o raio. Olha, esse aqui é o esquema quando o cara passa onde? Na parte de baixo do globo da morte. Agora, bora dar uma analisada aqui, ó. Quando ele passa em cima.
Quando ele está passando lá em cima, eu tenho uma força que puxa ele para baixo sempre. Quem vai ser? O peso. Tranquilo até aqui, galera? Beleza. E a outra força que eu tenho? Quando eu estou passando lá em cima, vê se você concorda. A moto está fazendo uma força contra o teto. Só que o teto está deixando ela sair? Não, então ele faz uma força para onde? Para baixo. Então a reação desse teto, que seria normal, está para onde agora? Para baixo. Então veja bem, a situação é essa aqui, ó. Eu estou lá em cima, eu tenho o peso para baixo e eu tenho a normal para baixo. Por incrível que pareça, as duas estão sendo apontadas para onde agora, galera? Para o centro. Então eu posso dizer que tanto o peso quanto a normal são o quê? Positivos. Então eu posso aplicar aqui, ó, segunda lei de Newton, Francisquinha meu amor, né? Quantas forças eu tenho? Peso e normal. Ambas são o quê? Positivos. Então normal mais o peso é igual a massa vezes aceleração. Só que essa aceleração é comum, galera. Olha aí. Não, né? Quem é a aceleração? Centrípeta. Quem é que eu vou botar no lugar? V ao quadrado sobre o raio. Então, V ao quadrado sobre o raio. Olha, formou o segundo esquema. Então, no primeiro deu negativo e no segundo deu o quê? Positivo. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com esse tipo de questão, galera, do globo da morte, eu vou analisar essas duas posições, ponto mais baixo, como você viu, e o ponto mais alto aqui. Vamos no problema agora, né? No problema, aplicando aqui o conteúdo, ele fala o seguinte: na figura seguinte, um carrinho de massa de 1 kg descreve um movimento circular e uniforme ao longo de um trilho, envergado em forma de circunferência de 2 metros de raio. A velocidade escalar do carrinho vale quanto? 6 metros por segundo da sua trajetória pertence a um plano vertical, onde a gravidade é 10 metros por segundo. Supondo que o ponto A e B sejam respectivamente o ponto mais alto e o ponto mais baixo do trilho, determine a intensidade da força do trilho no carrinho. Então eu tenho o ponto mais alto e o ponto mais baixo, tá? Então ponto mais alto, ponto A, ponto mais baixo, ponto B. Então vamos supor que seja isso aqui, galera. Olha. Então aqui seria o ponto B, aqui seria o ponto A. Vamos fazer primeiramente o ponto A. Olha. Então ele está perguntando qual é a força que o trilho faz sobre o carrinho. Então imagina, eu tenho um carrinho aqui dentro e esse trilho seria como se fosse o globo da morte, né? E ele quer saber qual é a força do trilho. A força do trilho vai ser quem? A própria força normal. Então ele quer a normal nas duas situações. Bora fazer aqui no ponto mais baixo logo, né? Que está desse lado. Um ponto mais baixo vai ficar normal menos o peso. Eu não sei a normal. Menos o peso. Peso. Como é que a gente acha o peso, galera? Vamos lá. Peso sempre será massa vezes quem? Gravidade, né? Então, Paula, minha gata. Lembra disso aí, tá? Paula, minha gata. Qual é a massa? 1 kg que ele fala lá no problema, né? Então, se a massa é 1 kg, a gravidade, por mais que ele não deva, a gente adota como quanto 10. Nesse caso ele falou que é 10, né? Então, vezes 10. Então, peso vai ser quanto? 1 vezes 10, 10 newtons. Esse é o peso aí da questão. Então, vamos lá. Peso, 10. Massa, 1 kg que ele falou no problema. A velocidade, ele falou que é de quanto? 6 metros por segundo. Então, ele tem 6 metros por segundo a todo instante. Então, 6 ao quadrado, dividido pelo raio. E o raio dessa circunferência, dessa vez ele falou, é quanto? 2 metros, galera. Então, 2 aqui, ó. Então, n menos 10 é igual. 1 vezes o 6 ao quadrado, 36, vai dar 36. Dividido para 2, olha. 6 ao quadrado, 36. Vezes 1, 36. Dividido para 2, 18. Certo, galera? Aí, olha, esse 10 não está negativo, ele vai para lá como? Positivo. Então, ó, 18 mais 10. Totalizando aí, então a normal vai me dar uma força de 28 newtons. E isso quando ele passa no ponto B, que seria o ponto mais baixo. Já no ponto mais alto, vai ser a mesma coisa, ó, normal, mais o peso. Quem é o peso, galera? 10. Massa, 1 kg, velocidade 6 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 2. Ou seja, o esquema vai ser o mesmo, né? Já sabemos que o resultado disso é quanto? 18. Qual é a diferença? Que agora isso é mais. Então, se ele está mais, ele vem para cá como?
menos, tá, galera? Então N vai ser 18 menos 10. E 18 menos 10 vai me dar uma normal igual a 8 newtons. Então veja bem, galera, toda vez que ele falar sobre o globo da morte, ele vai perguntar uma dessas duas situações, ponto mais alto, ponto mais baixo. Pode ser, agora sim, um conteúdo extra, né? Olha, que ele pergunte para você qual é a velocidade mínima para que ele consiga completar essa circunferência. Então isso aí vai ser um adicional. Veja bem, então para ele ter a velocidade mínima, a gente vai pensar na situação lá do alto. Olha, como é que eu consigo passar aqui em cima sem cair? É com qualquer velocidade? Pensa aí, o cara vai rápido, ele vai conseguir fazer um movimento. Mas se ele for devagarzinho, ele vai despencar. Então qual é a menor velocidade? Vamos pensar, ó, quais são as forças que eu tenho? Para baixo peso, para baixo normal. Só que aí nesse caso, quando eu aplicar a segunda lei de Newton, olha como é que vai ficar isso. Peso e normal estão por cento, então peso e normal positivo, igual a massa vezes aceleração. Só que a aceleração é comum? Não, é centrípeta. Então quem vai ser no lugar? V ao quadrado sobre o raio. Só que, galera, nesse caso, ó, é a mesma situação. Porém, a velocidade é o que? Mínima. Ou seja, quando ele passar lá em cima, ele vai forçar muito o teto? Não, ele praticamente só vai encostar. Então, nesse caso, a gente pode considerar normal aqui, ó, igual a quanto? Igual a zero. Tirando a normal, vai ficar assim, ó, peso é igual a massa, V ao quadrado sobre raio. Lembrando que o peso, quem é o peso? Acabei de falar, né? Paula, minha gata. Então, onde está o P, eu posso substituir por massa vezes gravidade. Só que aí, galera, olha só, que legal. Apareceu massa dos dois lados. Preciso da massa? Não preciso. Isso aqui tem um significado físico. O que que é? Então, o cara no lobo da morte pode ser magrinho, pode ser gordo, tanto faz. Vai depender da massa? Não vai. Depende só de quem? Da gravidade e de quem mais? Do raio. Como um planeta vai ter sempre a mesma gravidade, ele vai principalmente depender de quem? Do raio e da circunferência. Então, quanto maior vai ser esse raio, mais velocidade eu vou precisar. Então, olha, o raio está dividindo, vem para cá, multiplicando. Então, raio vezes gravidade. Esse V não está ao quadrado? Se ele está ao quadrado, ele vai para lá como? Raiz quadrada. Então, a velocidade mínima que ele pode ter é a raiz quadrada do raio vezes quem mais? A gravidade. Então, se vier uma questão onde ele perguntar sobre a velocidade mínima, você vai ter que fazer essa aplicação aqui, galera. Então, para poder fazer a questão do globo da morte. Só que esse caso aqui é especial, velocidade mínima. Então tá aqui, galera. Hoje o tio fez dois problemas aí para você. O caso do fio e o caso do globo da morte. Então vai ter outras aulas sobre força centrípeta. Então fizemos dois casos. Te espero na próxima aula aí. Então, valeu, galera!